E aí, galerinha do oitavo ano, professor Pablo aqui. Esse é um vídeo de revisão para a prova de História. O que vocês precisam compreender para ter um bom desempenho na prova? Primeira coisa, a prova não pede detalhes, informações muito específicas. Então não fiquem preocupados em decorar frases, decorar nomes ou decorar datas. Eu quero que vocês compreendam o processo que está acontecendo. Então as causas, as consequências, as principais características, sem se ater a detalhes muito. Não é um tipo de estudo que tu tem que ficar ali lendo 10 vezes a mesma frase, porque aquela frase vai cair na prova. Não, não é bem assim. Você tem que dar uma geral, é para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para orientar o que vocês precisam compreender. Então, primeira parte do conteúdo, Revolução Industrial e Revoluções Burguesas. É um assunto que está entrelaçado, ligado um ao outro. O que foi a Revolução Industrial? Então, burguesia era, como a gente chama, os comerciantes da época. Burguês era todo aquele que morava no burgo, nas cidades medievais. Mas com o tempo esse nome passou a designar, entre os moradores da cidade, aqueles que se dedicavam ao comércio. Então, na Idade Média, o comércio era muito fraco, essa classe social não tinha grande destaque. Ao final da Idade Média, início da Era Moderna, começa a renascer o comércio na Europa, renascer as cidades, os mercados, as rotas comerciais, né? Se amplia a rota da seda, né? Que é aquela rota comercial com o Oriente. Então os lucros da classe comerciante passam a subir. E a classe comerciante ela não era da ostentação que nem a nobreza. A classe comerciante, né, eles procuravam investir aquilo que eles estavam ganhando para melhorar os seus negócios. Então, uma das causas da Revolução Industrial é a acumulação primitiva de capital, ou seja, os comerciantes eles investem o dinheiro acumulado em novas tecnologias de produção. A gente sabe que até o momento que ocorre a Revolução Industrial, a produção era artesanal. Então, roupa, sapato, arma, móveis, tudo era feito em oficinas de artesanato que existiam nas cidades europeias da época. Então, o artesão ele era especializado ou em carpintaria, ou em roupa, setor têxtil, ou em armaria, para fazer armas. Então, cada oficina era especializada num tipo de produto, né? E esse artesão ele era dono da sua oficina, das suas ferramentas, empregava ali alguns aprendizes, enfim. Com a Revolução Industrial, o que vai acontecer? Os comerciantes, né, que compravam inclusive desses artesãos para revender, eles vão investir o dinheiro acumulado, a acumulação primitiva de capital, eles vão investir o dinheiro acumulado do comércio, eles vão investir o dinheiro acumulado da América, do ouro, da prata, das riquezas que vinham da América, esse continente que eles tinham acabado de conquistar e exploravam economicamente, né? Os países europeus exploravam a América e levavam as riquezas daqui para lá, e com o tráfico de escravos. Então eles traficavam seres humanos que eram escravizados da África para cá. Então esses três fatores, o comércio dentro da Europa, a extração de riquezas da América e o tráfico de seres humanos escravizados, todos eles controlados e administrados pela burguesia europeia, vão proporcionar a chamada acumulação primitiva de capital, muito dinheiro na mão desses comerciantes. O que eles vão fazer? Vão comprar as oficinas dos artesãos e vão pegar os cientistas da época, né? Também estava ocorrendo o renascimento cultural, o iluminismo, a ciência se desenvolvendo. Então a burguesia pega o dinheiro acumulado, investe nos cientistas, né, do iluminismo, do renascimento científico, do iluminismo, para que eles inventem, né, máquinas e, enfim, inventem tecnologias que aumentem a capacidade produtiva daquelas oficinas que eles estavam comprando. Então, com o dinheiro acumulado, com a ciência renascendo, já há uma boa base para a Revolução Industrial acontecer. Só faltava um terceiro fator, que era a burguesia chegar ao poder. Naquela época, a sociedade estava dividida entre nobreza e plebe. Nobres eram aqueles que moravam nos castelos, faziam parte do governo, eram os chefes do exército, era da onde saíam os reis, dessa classe social que saíam os reis, e a plebe era todos os outros. Qual era a diferença que ocorria? A plebe pagava imposto e não podia participar do governo. Atenção nisso aí.
A nobreza não pagava imposto e era quem governava. Então isso foi criando uma situação insustentável. Essa situação levou aos processos revolucionários de tomada do poder pela burguesia, pela plebe, liderada pela burguesia, porque na plebe também tinha artesãos, camponeses, professores, enfim, né, todos que não eram daquela alta nobreza, que era um grupo muito pequeno, que controlava as terras, né, a nobreza, aqueles que tinham controle, que eram donos, né, que tinham posse das terras dos países naquela época, né, enquanto a plebe eram agricultores, comerciantes, enfim, não tinham tanta terra, não controlavam a terra. O poder da nobreza vinha do controle da terra. Importante, né? Controlando a terra, tu controlava a produção, né? Tu podia explorar os camponeses, enfim. Então, a nobreza controlava o governo, as armas, né? Se articulavam em alianças, controlava inclusive as cidades que estavam dentro da terra, né? Então, as cidades tinham que pagar imposto para os nobres também. Então, essa situação começou a se tornar muito insustentável, principalmente quando a burguesia começa a enriquecer. Por quê? Porque a burguesia passa a ser a classe social mais rica da sociedade europeia na época, mas não pode fazer parte do governo, ou seja, não pode pensar em leis, debater leis, criar leis que favoreçam, né, a economia comercial, a economia capitalista que está se formando. Então, a tomada do poder pela burguesia é o último passo que faltava para o advento da Revolução Industrial. Quando a burguesia toma o poder primeiro na Inglaterra, e é por isso que esse é um dos principais motivos que a Inglaterra é a pioneira da Revolução Industrial, quando a burguesia derruba a nobreza do poder e chega ao controle do Estado, eles passam também a criar leis que favoreçam, né, todos vão ter que pagar imposto, enfim, mas passam a criar leis que favoreçam o desenvolvimento da economia. Então, a acumulação primitiva de capital dá o dinheiro necessário para investir em novas tecnologias. O iluminismo, a ciência, dá o conhecimento necessário para que se invente novas tecnologias. E a Revolução Burguesa, que é a tomada do poder pela burguesia e a abertura do Estado para a participação geral, possibilitam, então, que primeiramente na Inglaterra e depois na França, né, se desenvolva a indústria. O que é a Revolução Industrial? São invenções que vão aumentar a capacidade produtiva da Europa na época. Vai se inventar o carvão, a queima do carvão gerando energia a vapor, né, isso vai movimentar máquinas, vai movimentar meios de transporte, máquinas que vão produzir roupa. Depois, numa segunda etapa da Revolução Industrial, vai vir a eletricidade como energia, o motor de combustão, e aí, a partir daí, a economia se desenvolve, cresce, né, isso aumenta os lucros da burguesia e consolida ela no poder, inclusive, né, com a burguesia de outros países da Europa, também fazendo as suas revoluções, né, aos poucos, ao longo dos séculos, vão tomando o poder em todo o continente europeu. Estou acelerando agora porque estou vendo que o tempo está ficando curto, eu não quero fazer um vídeo muito longo. Bom, na França, a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa vai ser mais radical, né, o povo vai se colocar também à frente, enfim, a burguesia vai perder um pouco o controle do processo revolucionário e vai chamar um general do exército para tentar controlar, pacificar a França. Esse general Napoleão Bonaparte, ele consegue pacificar a revolução, ele é um cara que liderou a defesa da França contra as monarquias, né, aquelas monarquias ainda governadas pela nobreza que tentavam invadir a França para sufocar a revolução, e ele vai conseguir defender o território francês, vai evitar, né, que a revolução seja derrotada por essas monarquias vizinhas, e no momento que ele estabiliza o processo revolucionário, ele dá o contragolpe, ele passa a invadir os países vizinhos, as monarquias, né, que eram ainda governadas pela nobreza, e derruba a nobreza do poder e vai instalando lá setores da burguesia, criando repúblicas ou monarquias constitucionais, onde o rei tem um poder muito limitado. E isso tem a ver com a história do Brasil. Por quê? Porque Portugal também era uma monarquia governada pela nobreza, e que Napoleão vai ameaçar de invadir. Só que qual é o contexto que estava acontecendo na Europa da época?
A França já estava se industrializando, estava começando a rivalizar com a Inglaterra, as duas grandes nações industriais da época. E todos os territórios que Napoleão invadia, ele impedia que fizessem comércio com a Inglaterra. Então ele vai falar isso para a corte portuguesa, para a nobreza portuguesa, para o príncipe regente Dom João: olha, parem de fazer comércio com a Inglaterra, que a gente não invade vocês. Mas Portugal e Inglaterra eram aliados de muitos séculos, né? Portugal não podia deixar de fazer comércio com a Inglaterra, dependia economicamente da Inglaterra. Então o que eles vão fazer? Eles vão fugir de Portugal e mudar a capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. Então, em 1808, a corte e a nobreza portuguesa fogem de Napoleão, cedem o território português para que a Inglaterra instale seus exércitos e possa combater Napoleão em terra, né, porque a Inglaterra é uma ilha, a partir ali de Portugal, e o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Português. Então, antes de mudar para a história do Brasil, pessoal, causas da Revolução Industrial: acumulação primitiva de capital, a ciência do iluminismo e a tomada do poder pela burguesia. O que é a Revolução Industrial? É invenções de tecnologia que vão aumentar a capacidade produtiva de mercadorias, de produção de mercadorias, né, e de energia, enfim, como nunca antes na história da humanidade. E isso vai fortalecer o poder econômico da burguesia, vai fortalecer o poder político da burguesia, e não é à toa que até hoje, né, quem manda no mundo são os grandes industriários, banqueiros, né, grandes redes de comércio. Aquilo que a gente chama da burguesia toma o poder naquele período. E a história do Brasil, para finalizar essa revisão, o que eu quero que você saiba, o que essa coisa toda, né, da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, Napoleão, as guerras napoleônicas tem a ver com a história do Brasil. Então, Portugal, como uma monarquia ainda governada pela nobreza portuguesa, sofre a ameaça de Napoleão, que está expandindo, né, esse modelo político burguês, modelo político e econômico burguês para os outros países da Europa. A corte vem para cá. O Rio de Janeiro era uma cidade pequena, sem arruamento, sem esgoto, sem nenhum tipo de estrutura, né, e o príncipe regente Dom João VI de Portugal vai se tornar a capital do Império Português. Portugal tinha colônias em vários lugares do mundo. Ele vai ter que estruturar o Rio de Janeiro, vai criar palácios, vai ter biblioteca, jardim botânico. O Rio de Janeiro vai se tornar uma cidade de nível europeu para aquela época. E isso o filho do Dom João, Dom Pedro I, ele vai se criar aqui no Brasil, ele vai chegar quando criança. E quando o Dom João VI volta para Portugal, justamente porque lá em Portugal estão ocorrendo, né, essas revoltas burguesas, e aí a corte tem que voltar para lá para resolver, tentar fazer um acordo, para dialogar com essa burguesia portuguesa, o filho do Dom João fica. E aí o que vai acontecer? Alguns anos depois, os deputados da burguesia europeia mandam que o Dom Pedro I também volte, o Pedro I volte, e o Brasil vai voltar a ser uma colônia. Ele tinha sido elevado a Reino Unido de Portugal, tinha um status de país já, ainda ligado a Portugal, e o Pedro vai dizer que ele não vai voltar, né, e não vai aceitar o rebaixamento do Brasil de Reino Unido para colônia de novo. Então, algum tempo depois, ele vai declarar a independência do Brasil. O Brasil vai virar um Estado-nação, um país independente de Portugal. Como a gente não teve muito tempo para trabalhar esses assuntos de história do Brasil, eu vou cobrar mais esse processo ali, a vinda da corte portuguesa, o porquê que vieram, onde se instalaram, né, e por que isso, né, estruturou o Brasil, começou a dar uma cara de país para o Brasil, né, e que tem a ver com as revoluções burguesas que estavam acontecendo, né, enfim, Napoleão lá expandindo esse ideal revolucionário, e depois a independência do Brasil, o Brasil se formar um país independente, também vai ter a ver com isso, porque é a burguesia de Portugal que exige a volta do Pedro, exige que o Brasil volte a ser uma colônia de exploração, né, que possa ser extraída as riquezas daqui. E aí isso vai ter o efeito contrário, porque o Pedro, então, que se criou, já tinha criado uma identidade aqui, se ligado aqui a essa colônia, depois Reino Unido, vai declarar o Brasil independente
de Portugal. E aí o Brasil vai se estruturar então como um Estado-nação. Fechou? Pessoal, lembrando, além disso, então foquem em entender o que foi a Revolução Industrial, foquem em entender o que foi a Revolução Burguesa, o significado que ela tem na história e como isso impactou na história do Brasil e na independência do Brasil. E vai cair uma questão também sobre o trabalho criativo, né, de vocês, então cada um vai ter que falar um pouco sobre o assunto que apresentou no trabalho criativo e uma autoavaliação. Pense como é que foi o desempenho de vocês nesse segundo semestre para poder escrever no dia da prova. Fechou? Até mais, um abraço.